Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata, estou aqui novamente para mais uma aula de matemática. Espero que vocês tenham aproveitado bastante as férias, o recesso, né, de 2 semanas, tenham descansado bastante, voltado com todo o ânimo para a gente aprender bastante nesse segundo semestre. E vamos dar início hoje ao PET 3 da semana 1, tá? No PET 3 da semana 1, a gente vai falar sobre porcentagem. Porcentagem é um conteúdo que vocês já aprenderam nos anos anteriores e é um conteúdo muito importante na vida da gente, né? A gente lida com porcentagem o tempo todo. Você vai comprar algum produto, aí fala, a vista tem 10% de desconto, não é? Então, acontece muito, a gente olha muito em estatística, né? Quantos por cento das pessoas do Brasil que já foram vacinadas, né? Que já tomaram a vacina do Covid. Então, a gente lida muito com isso, principalmente em reportagem, noticiários, né? Então, a porcentagem ela está muito presente no nosso dia a dia. E o que significa uma porcentagem, gente? Porcentagem, ela significa uma parte de um todo, certo? Então, porcentagem é tipo a fração. A fração também, ela significa uma parte de um todo. Se eu falar, olha, eu comi uma fração de uma pizza. Quer dizer que eu não comi a pizza inteira, eu comi uma fração da pizza. E a mesma coisa é a porcentagem, né? A porcentagem, quando eu falo, eu aceitei 100% da prova, você não sabe quantas questões que teve a prova, mas você sabe, se eu falar para você que eu acertei 100%, você vai saber que eu acertei a prova toda. Então, na porcentagem, o 100, ele significa o total, né? Então, assim, por exemplo, se eu falasse, olha, eu acertei 10% da prova. Quer dizer que eu não acertei a prova. Não, 10% é muito pouco, né, gente? Para acertar da prova. Eu acertei 70% da prova. Eu acertei 70% da prova. Isso quer dizer que eu não acertei a prova toda, né? Então, quando eu acerto todo, é 100%, certo? Então, se eu falasse, olha, acertei 50% da prova, você já vai saber que eu acertei a metade da prova, porque 50% significa metade. Por que 50% significa metade? Porque se o 100% é o total, 50 não é metade de 100, então 50% é a metade, tá? Então, quando eu falo que eu acertei 100% da prova, isso quer dizer que a prova tinha 100 questões? Não. 100% não quer dizer que tinha 100 questões. O 100% quer dizer que eu acertei o total da prova. Acertei a prova toda, né? Mas eu não sei, pode ter 20 questões da prova, pode ter 10 questões, certo? Então, toda vez que falar porcentagem, a gente lembra de 100, e 100 é o total. E toda porcentagem, ela é uma parte de um todo. Por isso que toda porcentagem a gente pode escrever em forma de fração. Então vamos lá. Porcentagem ou percentagem é uma área da matemática que indica uma taxa ou proporção calculada em relação ao número 100 por 100 e é representada pelo símbolo por cento. Esse símbolo aqui significa o porcento. Consiste numa razão em que seu denominador é sempre 100. Então, a porcentagem, toda porcentagem ela pode ser escrita na forma de fração. E o denominador é sempre 100. Lembra quando a gente aprendeu fração? Que o denominador é aquele número que fica embaixo? E o denominador, ele representa o quê? O total, né? O total. E o numerador é aquele número que fica em cima, que significa o número de partes que eu peguei do total. Então, por isso que toda porcentagem, o denominador é 100, porque o total é 100, né? Por exemplo, se num grupo de 100 pessoas existem 55 mulheres e 45 homens, podemos dizer que a porcentagem de mulheres é de 50%. Por quê? Porque cada 100 pessoas, 55 são mulheres, então 55%. Enquanto a porcentagem de homens é 45%. Para eu escrever essa porcentagem em fração,
55%, ó, se eu escrever 55% em forma de fração, vai ser 55 sobre 100. O denominador da porcentagem é sempre 100, tá? Então, 55 sobre 100, que a gente lê 55 centésimos, né? Então, isso significa o quê? Que em cada 100 pessoas, 55 são mulheres, né? Para que serve a porcentagem? É uma medida matemática que é usada a comparar grandezas e determinar descontos, acréscimos de valores, quantidades, etc, né? Então, por exemplo, se você pagar à vista, você vai ter o 10% de desconto. Ou acréscimo, se você atrasar no pagamento, vai ter um acréscimo, uma multa. Quantidades, né? Por exemplo, se eu falar, hoje faltaram 10% dos alunos, né? Então, quantidade. Todos esses cálculos estão presentes na vida cotidiana, como, por exemplo, quando você ouve frases: o preço da cesta básica aumentou 15% em relação ao ano passado. A loja fará descontos de 30% a 70% durante o fim de semana. Então, são frases que a gente ouve bastante com porcentagem no nosso dia a dia. Porcentagem para a taxa de juros. Então, vamos resolver essa porcentagem aqui para a taxa de juros. No caso de juros simples, uma pessoa pede um empréstimo de R$ 1.000, com uma taxa de 12% de juros ao mês. Por exemplo, se uma pessoa me pede um empréstimo de R$ 1.000, e eu vou falar, eu te empresto, mas eu vou cobrar uma taxa de 12% de juros ao mês. E consegue pagar o empréstimo depois de um mês. Quanto terá que pagar? Então, olha, no final do mês, ela vai pagar os R$ 1.000 que eu emprestei? Não, ela vai pagar os 1.000 mais a taxa de juros que eu cobrei, que é 12% de juros ao mês, não é? Então, 12% de quanto? Toda vez que eu falar uma porcentagem, gente, eu vou ter que achar de quanto que é. Então, é 12% de juros do que eu emprestei. Então, eu não emprestei 1.000, então vai ser 12% de 1.000, não é? Esse 12% de 1.000 vai ser o quê? A taxa de juros que eu estou cobrando, no caso, né? Vai ser os juros. Os juros ao mês. Ao mês. Então, vamos ver quanto que ela falou que ela consegue pagar um empréstimo depois de um mês. Então, depois de um mês, ela vai pagar os R$ 1.000 mais os 12% de juros. Então, 12% de 1.000. Para achar quanto que vale 12% de 1.000, a gente transforma essa porcentagem em fração. Transformando 12% em fração, é 12 sobre 100, né? Lembra que toda porcentagem é uma fração com o denominador 100. Então, 12% é 12 sobre 100. Então, 12% de 1.000, quando eu vou achar desse aqui, se eu estou achando uma porcentagem de uma quantidade, a gente multiplica, tá? Então, esse D significa multiplicação. Então, 12% de 1.000, transformamos a porcentagem em fração, que deu 12 sobre 100, vezes 1.000. Zero aqui, né? Como eu tenho zero em cima e zero embaixo, gente, quando eu estou multiplicando frações, e eu tenho zeros em cima e zero embaixo, a gente pode cortar para ficar mais fácil a multiplicação, para ficar mais fácil a conta. Então, eu posso cortar esse zero com um zero com um zero de baixo. Eu vou cortar esse zero com esse. Tem mais zero, não tem? Tem esse zero que eu posso cortar com esse daqui também. Então, eu posso pegar esse zero, vou cortar esse zero com o zero de baixo. Certo? Esse zero aqui eu posso cortar? Não,
porque não tem outro zero aqui embaixo para cortar com ele, tá? Então, eu cortei esse zero com esse com esse, e agora esse não tem outro zero embaixo para cortar, eu não posso cortar, tá? Então, agora a gente vai resolver tirando esses zeros que a gente cortou. Então, eu vou repetir 12 vezes, tirando os zeros, que número que ficou aqui? 10 vezes 10. Por isso que a gente corta os zeros para ficar mais fácil, tá vendo? Porque era 1000, eu cortei esse zero com esse zero de baixo, esse zero com esse zero de baixo. Então, agora sobrou que número? 10. Tirando os zeros que eu cortei, 10. 12 vezes 10, passo o traço de fração. E embaixo sobrou quanto? Tirando os zeros que eu cortei aqui, sobrou 1 aqui no denominador. Agora eu vou multiplicar 12 vezes 10. Se eu estou multiplicando o número por 10, é só acrescentar um zero, porque o 10 tem um zero. Então, é só colocar o número que eu estou multiplicando, que é o 12, e acrescentar um zero. Então, 12 vezes 10 é 120. 1 não tem necessidade de colocar, tá? Então, quando eu achei 12% de 1000, quer dizer, deu quanto? 120. Então, isso quer dizer o quê? Que eu cobrei uma multa de 120 reais, certo? Uma multa de 120 reais. Por quê? Porque é 12% ao mês, de juros ao mês. Como ela ficou só um mês e consegue pagar o empréstimo depois de um mês, como essa pessoa consegue pagar um empréstimo depois de um mês, então, depois de um mês, cada mês ela vai pagar 120 a mais, não é? Só que depois de um mês ela conseguiu pagar 120. Ela conseguiu pagar um empréstimo. Então, ela vai me pagar, aí está perguntando, quanto terá que pagar? Então, ela terá que me pagar os R$ 1.000 que eu emprestei, mais 120 de juros, não é? Então, vai ser R$ 1.000 mais 20. 1.000 mais 120, R$ 1.120. Então, vamos colocar a resposta aqui. Resposta. Quanto terá que pagar? Terá que pagar, aí coloca R, cifrão, porque é dinheiro, 1.120,00, porque é dinheiro, tá? Então, R$ 1.120, tá? Fácil, não é? Então, olha, eu emprestei os R$ 1.000 com uma taxa de 12% de juros ao mês. E ela consegue pagar o empréstimo depois de um mês. Então, depois de um mês, ela vai me pagar os 1.000 mais os 12% de juros que eu cobrei. Então, 12% de quanto? De 1.000, do total que eu emprestei, né? Então, achando 12% de 1.000, deu 120. Esse é os juros que eu vou cobrar. Então, ela vai me pagar os R$ 1.000 do empréstimo, mais os juros, que é 120, que deu 1.120, certo? Agora vamos para mais exemplos aqui, olha. José decidiu que trabalhará 40% das horas de um dia, de segunda-feira a quinta-feira, e terá folga na sexta-feira. Quantas horas José trabalhará por dia? Então, ele vai trabalhar 40% das horas. Então, de um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. Então, ele vai trabalhar 40% de 24, né? Para eu saber quantas horas José trabalhará por dia, eu vou ter que achar quanto que é 40% de 24. Então, para achar 40% de 24, primeiro eu transformo essa porcentagem em fração. 40% em fração é 40 sobre, né? Que a gente viu que toda porcentagem é uma fração com o denominador 100. 40% sobre 100, que é 40%, que é 40 centésimos que a gente lê, né? E agora, para eu achar 40% de 24, se eu estou achando a porcentagem de uma quantidade, a gente multiplica. Então, esse dele significa uma multiplicação, vezes 24, tá? Para ficar mais fácil, se eu estou multiplicando, eu posso cortar um zero de cima com o zero de baixo para ficar mais fácil. Então, vamos cortar aqui, ó. Esse zero do 40, eu posso cortar com o zero do 100 aqui embaixo.
com um só, tá? Porque eu só posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. Esse zero eu posso cortar? Sobrou mais um zero aqui. Não posso cortar porque não tem nenhum zero em cima para cortar com ele, tá? Então, cortando o zero, aí era 40, agora ele ficou 4. Então, 4 vezes 24, né? Passo o traço de fração. Embaixo, cortando o zero, que número que ficou? 10. 10 no denominador. Vamos resolver aqui essa multiplicação. 4 vezes 24. Vamos fazer aqui, ó. 24 vezes 4. Passo o traço. Vamos multiplicar. O 4 multiplico pelo 4, multiplico pelo 2. 4 vezes 4, 16. Coloco 6, que é o algarismo da unidade, e vai o 1. Opa. Vai um 1 aqui, tá? Aqui eu não consigo colocar, mas no caderno de vocês colocam um 1 que foi, para lembrar que eu tenho que somar com ele depois. 4 vezes 2, 8. Mais um que foi, 9. Então, 24 vezes 4 deu 96. Opa, 96. Passo o traço de fração. E embaixo eu coloco 10. No denominador. De fração, gente, fica uma divisão. Então, eu vou dividir 10 por 10. Quando eu estou dividindo o número por 10, por 100, por 1000, não precisa fazer a divisão, é só andar com a vírgula para a esquerda. Toda vez que eu estou dividindo por 10, 100, 1000, a gente anda com a vírgula para a esquerda. E eu ando com a vírgula de acordo com os zeros. O 10 não tem um zero, então eu ando com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 96 é um número inteiro, não é? Então, se ele é um número inteiro, é como se a vírgula estivesse aqui no final dele. Como eu estou dividindo por 10, eu vou andar com a vírgula para a esquerda uma casa decimal. Por quê? Porque o 10 ele tem um zero só. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar com ela, ela vai parar aqui. Eu vou dar uma casa, ó, está aqui. Vou dar eu conto 1 e coloco a vírgula. E tiro essa vírgula que está aqui, coloquei só para vocês imaginar que ela estava no final do número, porque é o número inteiro, tá? Então, se eu estou dividindo o número por 10, por 100, por 1000, eu ando com a vírgula para a esquerda na divisão. Como 10 é um zero só, eu vou dar uma casa decimal, tá? Então, a vírgula estava aqui, eu andei uma e coloquei a vírgula. Então, deu 9,6. Aí, isso quer dizer o quê? Que José trabalhará por dia 9,6 horas, né? Porque ele vai trabalhar 40% das horas do dia, 40% de 24, porque o dia todo tem 24 horas, né? A gente achou quanto que é 40% de 24, que deu 9,6, que é o total de horas que José vai trabalhar por dia. Então, vamos colocar a resposta? José trabalhará por dia 9,6 horas. Certo? Vamos lá para mais um exemplo aqui, olha. Durante as queimadas no Pantanal em 2020, até meados de setembro, os satélites da região registraram para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 12.700 focos ativos de incêndio, que representam dezenas de frentes descontroladas de queimadas. São os maiores números já registrados. Suponha que, após o mês de setembro, houve ações para reduzir esse número por meio de trabalho voluntário, o que gerou a redução de 35% das queimadas. Não teve a pergunta aqui, eu vou perguntar, tá? Esqueci de colocar a pergunta. Qual a quantidade de focos
ativos de incêndio que foi reduzida. Então, vamos lá, ó. As queimadas no Pantanal em 2020, até meados de setembro, os satélites registraram para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 12.700 focos ativos de incêndio, que representam dezenas de frentes descontroladas de queimadas. São os maiores números já registrados. Suponha que, após o mês de setembro, houve ações para reduzir esse número por meio de trabalho voluntário, o que gerou a redução de 35% das queimadas. Então, gerou a redução de 35%. Esse trabalho voluntário gerou a redução de 35% das queimadas. Então, quer dizer, eram 12.700 focos ativos de incêndio, teve uma redução de 35%. Está perguntando qual a quantidade de focos ativos de incêndio que foi reduzida. Então, olha, eu tenho que achar quanto que vale 35%, que foi reduzido, de quanto? Do total de focos, que foi de 12.700. Então, 35% de 12.700. Então, está perguntando a quantidade de focos que foi reduzido. Me deu a porcentagem. A porcentagem é 35%. Só que eu quero saber o que esse 35% significa em quantidade. Então, 35% de quanto? Do total de focos de incêndio, que é 12.700, certo? Para eu achar, eu tenho que transformar essa porcentagem em fração. 35% transformado em fração é 35 sobre 100, né? Que toda porcentagem é uma fração de denominador 100. Para eu achar 35% de 12.700, eu tenho que multiplicar, porque toda vez que eu vou achar a porcentagem de uma quantidade, a gente multiplica. Esse D aqui significa multiplicação. Então, vezes 12.700. Certo? Agora, olha, como eu estou multiplicando aqui, estou multiplicando uma fração, né? Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Só que como eu tenho zeros em cima e zero embaixo, a gente pode cortar para ficar mais fácil a conta, tá? Eu posso cortar quando eu tenho uma multiplicação, tá, gente? Então, posso cortar os zeros para ficar mais fácil depois. Então, esse zero aqui de cima, eu posso cortar com esse zero de baixo do 100, ó. Esse zero aqui. Aí eu tenho mais um zero em cima e mais um zero embaixo, não é? Que eu posso cortar também. Então, eu posso cortar esse zero aqui com esse outro zero do 100. Pronto, deu para cortar todos os zeros, que eu tinha 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Então, cortei eles. Agora, o que sobrou? Depois que eu cortei os zeros, ficou 35 vezes. Então, tirando os zeros que eu cortei, ficou que número? 127. Passo o traço de fração. E embaixo, o que sobrou aqui? Tirando os zeros que foi cortado, sobrou o 1 no denominador. E agora a gente vai resolver essa multiplicação aqui, olha. 35 vezes 127. Vamos lá, fazer a multiplicação aqui, ó. 127 vezes 35. Passo o traço e vamos multiplicar. O 5, ele vai multiplicar pelo 7, ele vai multiplicar pelo 2 e ele vai multiplicar por 1, tá? 5 vezes 7, 35. Coloco o 5, que é o algarismo da unidade, e vão 3. 5 vezes 2, 10, mais o 3 que foi aqui, 10 mais 3, 13. Coloco o 3, que é o algarismo da unidade,
e vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, que foi 6. Certo? Agora eu vou multiplicar o 3. Se eu vou multiplicar o 3, eu começo aqui, olha, embaixo dele. A multiplicação é uma escadinha, tá? Então, eu vou multiplicar o 3, eu começo aqui, ó, embaixo dele. 3 vezes 7, 21. Coloco 1, que é o logaritmo da unidade, e vão 2 aqui. 3 vezes 2, 6. Mais o 2, que foi 8. 6 mais 2, 8. Está desalinhando aqui, estou arrumando, tá? Agora, 3 vezes 1, 3. Opa. 3 vezes 1, 3. Vou alinhar aqui de novo, tá? Agora, eu passo o traço. E vamos somar agora. O 5 tem algarismo aqui embaixo dele, na mesma linha que ele para somar com ele? Não, então eu desço ele, tá? Agora vamos somar aqui, olha, 3 com 1. 3 mais 1, 4. Agora eu vou somar o 6 com 8 aqui embaixo, que está na mesma linha aqui. 6 mais 8, 14. Coloco o 4, que é o algarismo da unidade, e vai 1. Foi 1 aqui, ó, para somar com 3. 1 mais 3, 4. Então, deu 4.445. Vou até colocar de vermelho aqui, que é o resultado. 4.400, opa. 4.445, certo? Então, 4.445, o 1 aqui no denominador a gente não precisa colocar. Quando tiver só 1 no denominador, não precisa colocar, tá? Por quê? Porque o 1 no denominador é um número inteiro, né? Então, é o 4.445 só. Então, isso significa o quê? Que 35% de 12.700 é 4.445. E isso daqui significa 35% não foi o que foi reduzido? Então, qual a quantidade de focos ativos de incêndio que foi reduzido? 4.445, né? Então, vamos colocar a resposta? 4.440 focos de incêndio foram reduzidos. Certo? Essa é a resposta. Fácil, né, gente? Achar a porcentagem de uma quantidade. Agora vamos aqui para mais um exemplo. Carol paga um valor fixo de R$ 90 na sua conta telefônica e vence todo dia 7. Então, R$ 90 é o valor fixo que ela paga e vence no dia 7. O pagamento em atraso será acrescido uma multa de 10% mais 0,2% ao dia. Então, a multa que ela paga quando atrasa, a multa é 10%. Mas quando eu falo 10%, sempre tem a porcentagem, é quantos por cento de alguma coisa? 10% de quanto? Então, ela paga uma multa de 10% do valor da conta dela, de R$ 90. 10% de 90. A multa que ela vai pagar é isso, 10% de 90. 0,2% ao dia. É 0,2% ao dia, mais 0,2% ao dia. No mês de outubro, Carol esqueceu de pagar a conta no dia do vencimento, pagando somente dia 13. Qual o valor que pagará na próxima conta? Então, olha, se ela paga 10%, mais 0,2% ao dia, então ela vai pagar 0,2% vezes o número de dias que ela ficou sem pagar, que ela atrasou. Então, se a conta vence dia 7 e ela pagou somente no dia 13, quantos dias que ela ficou sem pagar a conta? Atrasado com a conta dela? 6 dias. Então, vai ser
0,2% vezes 6, né? Que é 0,2% um dia. Agora, em 6 dias, né? Então, vamos achar primeiro qual que é o valor da multa. A multa é 10%, será acrescida uma multa de 10%. 10% de quanto? Do valor da conta dela, que é de 90. Para eu achar quanto que é 10% de 90, vamos transformar a porcentagem em fração. 10%, 10 sobre 100. Toda porcentagem é uma fração de denominador 100. Esse dele significa uma multiplicação vezes 90. Então, agora eu estou multiplicando 10 vezes 90 e eu vou multiplicar o numerador e os denominadores. Só que como eu tenho zero em cima e zero embaixo, na multiplicação a gente pode cortar o zero para ficar mais fácil. Então, eu posso cortar esse zero do 10 de cima com um zero do 100 aqui embaixo. Tem mais zeros para cortar? Tem, olha, tem esse zero do 90 que eu posso cortar com o zero aqui embaixo. Então, eu vou cortar o zero, esse zero aqui de cima com o zero de baixo. Aí, cortando os zeros, que número que ficou aqui? Olha, cortei o zero, ele ficou 1. 1 vezes, tirando esse zero que eu cortei, ficou 9. 1 vezes 9. Passo o traço de fração. Embaixo, cortando o zero, sobrou que número? 1. Ficou 1 no denominador. Então, 1 vezes 9, 9. O 1 embaixo no denominador não precisa colocar, tá? 1 vezes 9, 9. Quando tem 1 no denominador, não precisa colocar. Então, isso quer dizer o quê? Que ela vai pagar uma multa de R$9, né? Mais o 0,2% ao dia. Só que não é um dia só. São 6 dias de atraso que ela teve, olha. 6 dias de atraso. Que do dia 7 para o dia 13, ela atrasou 6 dias, né? Então, como que eu vou fazer para saber qual que é o valor que ela vai pagar da conta dela? Então, a conta eu vou chamar de C, C maiúsculo, a conta da Carol. Então, a conta dela é de R$90. Só que ela vai pagar uma multa de quanto? A multa é de 9. Então, uma multa de R$9 mais 0,2% vezes 6. Só que quando eu falo 0,2%, de quanto? Da conta dela, que é de 90, vezes 90, certo? Eu estou multiplicando por 6, que é 0,2% ao dia, só que não foi um dia só, foram 6 dias de atraso. Então, 0,2% vezes 6, que é o dia de atraso, vezes 90, que toda porcentagem é em cima de algum valor, tá? Agora, olha, eu tenho adição e tenho multiplicação. Qual que a gente resolve? Primeiro, a multiplicação, né? Então, olha, vou ter que colocar aqui que não vai caber. Então, vamos chamar de C, que é a conta dela. Aí eu vou repetir, até chegar aqui, ó, na multiplicação para a gente resolver. Então, eu vou repetir 90 mais 9. Opa. 90 mais 9. Agora, esse 0,2%, gente, ou eu posso transformar em fração, ou eu posso transformar em número decimal, tá? Nesse caso aqui, como esse caso aqui, fica mais fácil de eu transformar ele em número decimal, tá? Para a gente multiplicar depois. Como que eu transformo aqui 0,2% em número decimal? Ó, vou explicar. 0,2% vou transformar em número decimal. 0,2% não é a mesma coisa que 0,2 sobre 100, não é? Que toda porcentagem, o denominador é... Opa! O denominador é 100.
Esse traço de fração, ele significa o quê? Ele significa uma divisão. Olha, esse traço de fração significa uma divisão. Então, é como se eu pegasse 0,2 e dividisse por 100. Eu vou dividir 0,2 por 100. Só que quando eu estou dividindo o número por 10, por 100, por 1000, não precisa de vocês fazerem a conta. É só andar com a vírgula para a esquerda. Lembra que eu expliquei ali no outro exercício, na outra atividade? Quando eu estou dividindo o número por 10, por 100, por 1000, a gente anda com a vírgula para a esquerda. Como eu estou dividindo por 100, o 100 não tem dois zeros, então eu vou andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, ó, o 0,2, a vírgula está aqui, ó. Eu vou andar com ela para a esquerda. Então, está aqui, eu vou andar duas casas para a esquerda. Uma não tem outro número, então eu coloco 0, coloco a vírgula e acrescento 0. Opa. Coloco a vírgula e acrescento 0. Ó, a vírgula estava aqui, tá? Aí eu vou andar com ela duas casas para a esquerda. Uma, duas. Não tinha outro número, eu acrescentei 0, coloquei a vírgula e o 0, tá? Quando não tem casas decimais, a gente completa com 0. Então, o 0,2 dividido por 100 vai dar 0,002, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Mais 0,002, que a gente transformou em número decimal, a porcentagem, vezes 6 vezes 90. Opa. Vezes 6 vezes 90, tá? Então, nós transformamos a porcentagem em número decimal, porque aqui fica melhor transformar em decimal do que em fração para fazer os cálculos, tá? Agora, eu tenho adição e tenho multiplicação, resolve primeiro aqui, ó, a multiplicação. Então, vamos resolver primeiro a multiplicação. Lembra quando a gente tem adição e multiplicação, resolve primeiro a multiplicação. Vou tirar essa cor. Então, vamos repetir até chegar lá na multiplicação. 9 mais. E agora vamos multiplicar. 0,002 vezes 6. 0,002 vezes 6. Opa, passar o traço aqui. Vamos multiplicar. 6 vezes 2, 12. Coloco 2, é o algarismo da unidade, né? O 12, o 2 é o algarismo da unidade. Vai 1 aqui. 6 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 0, 0. Mais 1, que foi 1. 6 vezes 0, 0. Aí coloco a vírgula. 6 vezes 0, 0. Então, deu 0,012. A multiplicação por 6. Agora, esse resultado da multiplicação de 0,02 por 6, eu vou multiplicar por 90 agora. O resultado eu vou multiplicar por 90. Então, vamos ver, fazer aqui, vezes 90. Passo o traço para multiplicar. Então, se eu estou multiplicando, eu vou multiplicar o 0 por 2, por 1, por 0 e por 0. 0 vezes 2, 0. Todo número que eu multiplico por 0 vai dar 0, né? 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Estou alinhando aqui, que vai desalinhando. E 0 vezes 0, 0. Agora eu vou multiplicar o 9. Se eu vou multiplicar o 9, eu começo aqui, olha, embaixo dele, tá? É uma escadinha a multiplicação. 9 vezes 2, 18. Coloco 8, que é o algarismo da unidade, vai 1 aqui. 9 vezes 1, 9. Mais 1, que foi 10. Coloco 0, que é o algarismo da unidade. Ó, 9.
9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9, mais um que foi, 10. Coloca o zero, que é o algarismo da unidade, vai 1 aqui. No caderno de vocês, vocês colocam que vai 1, porque aqui eu não consigo colocar, tá? 9 vezes 0, 0. Mais um que foi, 1. Epa, tô alinhando aqui. E 9 vezes 0, 0. Eu vou alinhar aqui. Agora eu passo o traço e vamos somar. Embaixo do zero aqui não tem nenhum número aqui alinhado com ele para somar com ele, então eu desço ele, certo? Agora aqui nessa linha aqui eu tenho 0 e 8. 0 mais 8, 8. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. E o zero aqui que eu desço ele, certo? Agora vamos contar as casas decimais. Eu não estou multiplicando 0,012 por 90. Então, aqui, 0,012, eu tenho 3 casas decimais, que eu tenho 3 algarismos depois da vírgula, não é? E o 90, ele é um número inteiro, não tem nenhuma casa decimal. Então, eu vou sempre quando eu estou multiplicando o número decimal, a gente soma as casas decimais. Então, aqui eu tenho 3 casas decimais, que eu tenho 3 algarismos depois da vírgula, e o 90 eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, 3 casas decimais com mais nenhuma vai ficar 3, né? Então, vamos contar 3 casas decimais da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Então, 1,08. Precisa colocar 0,80 não, gente? Porque os zeros, quando o número decimal tem o zero no final dele, não precisa colocar, tá? Então, vou colocar 1,08. Então, esse é o resultado dessa multiplicação toda aqui, ó, do 0,002 vezes 6 vezes 90. E agora vamos somar para ver quanto que a Carol vai pagar na conta dela. Então, ela vai pagar R$ 90, que já é o valor fixo que ela paga, mais a multa. Não, agora a gente pode somar. Agora eu só tenho soma aqui, né? Então, vamos somar R$ 90 mais a multa de R$ 9. Vou fazer a conta aqui embaixo. Vamos fazer a conta aqui. Ela vai pagar R$ 90, que já é o valor do fixo dela, mais R$ 9. Vou colocar unidade embaixo de unidade. Mais os R$ 9, que é a multa. Mais 1,08, que é o quê? Os 2% ao dia que ela vai pagar. 1,08, tá vendo? É o número decimal. Quando eu estou somando o número decimal, eu coloco vírgula embaixo de vírgula. 90 é o número inteiro, então é como se a vírgula estivesse aqui no final dele, ó. O 9 é o número inteiro, é como se a vírgula estivesse aqui. E agora eu vou colocar 1,8. Então, vírgula embaixo de vírgula, vírgula 0,8. Não, 8 não, vírgula 0,8, ó. Vírgula embaixo de vírgula, tá? Como aqui o 9 é um número inteiro, não tem casa decimal, eu vou completar com zero para igualar com 1,08. 2 zeros e o 90 também, 2 zeros. E agora a gente soma, passa o traço e soma normal. Vírgula embaixo de vírgula, colocando vírgula alinhada. 0 mais 0, 0. 0 mais 8, 8. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. Vírgula alinhada aqui, ó. Agora, a vírgula alinhada. E agora vamos somar. 0 mais 9, 9. 9 mais 1, 10. Coloco o zero, que é o algarismo da unidade. 10. Coloco o zero e vai 1. 1 mais 9, 10. Então, quanto que ela vai pagar aqui? Ó? R$ 100,08. Deu 100,08, né? Que é o valor da conta que ela vai pagar. R$ 100,08. Qual o valor que pagará na próxima conta? Então, vamos colocar a resposta aqui. Resposta.
pagará, coloca R cifrão, que é dinheiro, R$ 100,08 na próxima, certo? Então, gente, essas atividades são atividades parecidas com a atividade do PET de vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Presta bastante atenção para resolver. Não são atividades idênticas, mas são atividades parecidas, que vai ajudar vocês a resolver as atividades do PET da semana 1. Então, até lá, até a semana que vem.